Olá, aqui é o professor Alex Naldo e essa é a continuidade do curso de Movimento Harmônico Simples. Nessa aula, a última aula de MHS, nós vamos ver as energias do MHS. Então, vamos lá. Bom, vamos observar aqui os 3 pontos notáveis do movimento harmônico simples. Então, nós sabemos que em termos de posição, no centro a posição é 0. Na extremidade da direita, a posição coincide com o valor positivo da amplitude. E na extremidade da esquerda, a posição coincide com o valor negativo da amplitude. Com relação à velocidade, no centro nós vamos ter as velocidades máximas. As velocidades máximas que podem ter sinal positivo se estiverem apontando para a direita, sinal negativo se estiverem apontando para a esquerda. E nas extremidades, as velocidades se anulam, justamente por ser os locais onde o objeto oscilante inverte o sentido. E em termos de aceleração, no centro nós temos a aceleração nula, porque aqui a força resultante que produz o MHS tem valor 0. Seria, no caso de um sistema massa-mola, a posição da mola relaxada. Agora, na extremidade da direita, você teria a mola totalmente esticada, o maior valor de força elástica. Então aqui você teria a força máxima do MHS atuando no corpo, ou seja, a mola totalmente esticada. Tendo força máxima, você produz aceleração máxima. É só lembrar da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Não é? Como a massa é constante, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Quando o corpo está na extremidade da esquerda, pensando no sistema massa-mola, equivale a mola totalmente comprimida. Então aqui também você vai ter uma força máxima de MHS, uma força elástica máxima, produzindo também uma aceleração máxima. Bom, nós temos que lembrar que construímos as nossas equações do MHS projetando um movimento circular uniforme na horizontal. Poderíamos ter projetado também na vertical, não tem problema nenhum. Então, enquanto a bolinha daqui faz MCU, a sua projeção na linha reta faz um movimento para a esquerda e para a direita entre os pontos mais A, 0 e menos A. E encontramos aqui todas as equações da cinemática desse movimento. Lembre-se, x, v e alfa para aceleração. Todo mundo tem o A da amplitude. Todo mundo tem o ômega, frequência angular ou pulsação, elevado a 0, a 1 e a 2. Começa com cosseno. Troca e troca. E só o primeiro é positivo, então menos e menos. E nós sabemos que o θ é θ0 mais ômega t. Então, se você pensar em velocidade, por exemplo, a equação da velocidade vai ficar v igual a menos ômega a seno de θ. Se você estiver pensando na velocidade máxima, então você vai ter que utilizar os maiores valores, os extremos que um seno pode ter. Menos ômega a, e aqui vai entrar mais ou menos 1. São os valores extremos do seno. Por isso, a velocidade máxima acontece na região central, onde nós temos os valores mais ou menos ômega a. Ok? Quando é que vai ser mais ômega a? Vai ser quando a bolinha estiver indo para a direita, pegando posições positivas à direita do zero. Isso equivale à bolinha do MCU
partindo da posição 3π sobre 2 e subindo. Ok? Quando é que nós vamos ter a velocidade menos ômega-a? Quando a bolinha estiver na posição π sobre 2 e descendo. Então, nessas duas situações, nós vamos ter velocidade máxima. Aqui, em 3π sobre 2, vamos ter a velocidade máxima positiva. Aqui, em π sobre 2, vamos ter a velocidade máxima negativa. Ok? E é justamente em π sobre 2 e 3π sobre 2 que a bolinha vai ser projetada em cima do zero. Agora veja que nas extremidades a velocidade zero. Com relação à aceleração, é só pegar essa fórmula aqui para compreender. Da mesma maneira, nós vamos ter que a aceleração máxima ela vai acontecer em menos ômega ao quadrado a. Botei aqui agora um a minúsculo, né? Para ficar igual a essa notação que está aqui, vezes os maiores valores que um cosseno pode ter, mais ou menos 1 também. Ok? Então, a aceleração máxima vai ser mais ou menos ômega ao quadrado a. Quando é que vai ser mais? Quando estiver apontando para a direita. Quando é que vai ser menos? Quando estiver apontando para a esquerda. Ok? Então veja que quando o objeto está aqui, a força que atua nele, a força elástica, aponta para a direita, empurrando ele para o zero. Então a aceleração também vai ser positiva. Equivale lá no nosso MCU a bolinha passando pela posição π. Então aqui equivale à posição π. Quando o corpo está aqui, na extremidade da direita, vai atuar nele uma força elástica, tentando trazer ele, apontando para a esquerda, trazer ele para o zero. Então uma aceleração que aponta para a esquerda, devido à força, vai ser negativa. Ok? Porque a orientação é para a direita mais, para a esquerda menos. Tudo bem? Bom, então aqui seria o caso do corpo passando na posição 0 ou 2π. Tudo bem? Bom, então, o que a gente pode falar aqui sobre a energia potencial elástica acumulada na mola? Nós sabemos que a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Então, vamos lá. Na posição 0, não existe deformação da mola. A mola está relaxada. Então, a energia potencial elástica é 0. Já nas extremidades, você vai ter o valor máximo da energia potencial elástica. Por isso que no lugar de x, nós colocamos o valor da amplitude. Ok? E quanto à energia cinética mv² sobre 2? Nas extremidades, como a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Enquanto que no centro, nós vamos ter mv máximo ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Bom, então, veja que na posição 0 eu tenho energia potencial nula. Mas eu tenho, nessa posição 0, a energia cinética maior possível. A soma dessa energia cinética máxima com essa 0 vai dar o valor da energia mecânica. Por outro lado, nas extremidades, nas pontas, nós temos energia potencial elástica máxima, enquanto que nas pontas nós temos energia cinética 0. A soma dessas duas energias também vai dar a energia mecânica.
Ok? Bom, então veja que a energia mecânica vai ser sempre a soma da energia cinética com a energia potencial elástica. Então, nós podemos ver nessa animação aqui um MCU projetando embaixo um MHS, que na verdade é um sistema massa-mola. Veja que nas extremidades, quando o corpo está na posição mais A ou menos A, só tem energia azul. Energia azul é a potencial elástica. Por outro lado, quando o corpo passa pelo centro, só tem energia vermelha, que é a energia cinética. E a soma das duas sempre vai dar o mesmo valor que a energia mecânica. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, nós podemos ver o comportamento. Veja, eu vou escolher, por exemplo, esse ponto aqui. Nesse ponto, nós temos essa quantidade azul de energia cinética. E nesse mesmo ponto, nós temos essa quantidade roxa de energia potencial. Somando essas duas energias, nós vamos encontrar essa energia azul escura. Que é a energia mecânica. Veja que realmente essa quantidade daqui é justamente o que falta daqui para cá, para completar. Tudo bem? Então, a soma da quantidade azul, energia cinética, com a quantidade roxa, energia potencial elástica, sempre vai dar um valor constante de energia azul escura, que é a energia mecânica. A energia mecânica, então, ela vai ser constante em todos os pontos, nas extremidades, no centro ou em qualquer outro lugar. Por exemplo, nesse ponto aqui. Veja que esse ponto tem uma situação particular interessante. As duas energias têm a mesma quantidade. Então, a mesma quantidade de energia cinética, representado por essa linha azul, vai ser a quantidade da energia potencial acumulada na mola, a energia potencial elástica. Se você somar essas duas quantidades, vai bater exatamente o valor da energia azul escura, que está chegando lá em cima, que é a energia mecânica. Ok? Bom, então, vamos prosseguir. Em qualquer ponto da oscilação, você pode fazer mv² sobre 2, energia cinética, mais kx² sobre 2, energia potencial elástica. Em qualquer ponto, estando o corpo aqui, aqui ou aqui, ele vai ter uma velocidade e vai ter uma deformação. Tendo essas duas coisas, você pode determinar a energia mecânica. Mas só que a energia mecânica desse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, é a mesma das extremidades. E nas extremidades eu tenho amplitude e tenho velocidade zero. Então, nas extremidades da oscilação, a energia potencial é K amplitude ao quadrado sobre 2 e a cinética é zero. Então, a energia mecânica, que é a soma das duas, vai ser simplesmente Ka² sobre 2. Se esse aqui é o valor calculado para energia mecânica nas extremidades, significa dizer que ele serve para todos os outros locais. Por quê? Porque a soma das duas energias vai dar uma energia mecânica constante. O que vale para as extremidades vale para todos os outros pontos. Tudo bem? Então, qual é a energia mecânica do MHS? K, constante elástica, amplitude quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, analise agora essa animação que nós temos aí. Veja o seguinte, esse corpo está oscilando entre... Deixa eu melhorar aqui a posição. Entre essa posição
Veja, ele vai até aqui, depois vai até aqui. Veja que quando ele está nessas duas posições, nas extremidades, a única energia que ele tem é a verde. Ele só consegue ficar, a torre da energia só fica toda verde quando ele está nas extremidades, que é justamente a energia potencial elástica. Quando é que a torre fica toda vermelha? Quando o corpo está passando exatamente pelo meio. Veja, quando ele passa pelo meio, a torre fica toda vermelha. Ou seja, você só tem aqui no centro energia cinética. E nas extremidades você só tem energia potencial elástica. Agora, em qualquer outro ponto daqui, você tem uma determinada energia cinética mais uma determinada energia potencial. Nas extremidades, energia potencial máxima. Por isso que a torrezinha ali fica toda verde. E no centro, energia cinética máxima. Por isso a torre fica toda vermelha. Veja que esse vetor aqui, ele simboliza a força elástica e também a aceleração. Porque a força elástica, ela atua sempre de modo contrário à deformação. Quando o bloquinho amarelo está à direita do zero, está em posições positivas, a força aponta para o lado negativo. Quando o bloquinho amarelo está à esquerda do zero, em regiões negativas, a força aponta para o lado positivo, porque nós já vimos que a força que atua no MHS é uma força do tipo menos Kx. Então, é uma força do tipo elástica restauradora. Para valores de x positivos, você terá uma força negativa. Para valores de x negativos, você terá uma força positiva, ok? Porque o objetivo dessa força restauradora é sempre trazer o objeto para a posição central, ok? Então, vamos fazer as atividades de sala nesse vídeo e num próximo vídeo as atividades propostas. Então, vamos lá. Atividade de sala num caso particular de movimento oscilatório, aliás, um caso particular de movimento oscilatório é chamado de movimento harmônico simples MHS, em que o corpo passa a oscilar periodicamente de maneira simétrica em relação ao ponto de equilíbrio. No gráfico a seguir estão representadas as energias cinética, a energia potencial e a energia mecânica, ao longo das posições de um corpo em MHS. Sobre os fenômenos envolvidos neste movimento, faz-se as seguintes afirmativas. Veja, ele só desenhou aqui nesse gráfico o lado positivo da oscilação, tá? Mas essa oscilação prossegue para cá. Essa curva sobe aqui, essa curva desce aqui, e a curva da energia mecânica é constante. Ok? Então, a coisa também continua para o lado negativo, mas aqui ele só fez do lado positivo. Então, vamos lá, vamos analisar. Caso na oscilação do corpo ocorra a ação de forças dissipativas, como o atrito, parte da energia mecânica se transformará em energia térmica e o movimento deixará de ser um MHS verdadeiro. Lembre que quando a gente começou a estudar esse assunto, começamos por entender essa sigla. Por que S? O movimento harmônico é porque ele tem um padrão de repetição. Ok? Agora, por que S de simples? Porque ele é retilíneo, ou seja, unidimensional, e também ele é sem atritos. Quando você coloca atrito, você vai ter uma oscilação amortecida pelo atrito. E isso envolve uma matemática que só é aplicada em cursos de nível superior. Tá? E não é um movimento harmônico simples. 2. Para pequenas amplitudes, o movimento do pêndulo simples é um caso particular de MHS. Isso também é verdadeiro. Nós vimos que o pêndulo simples, quando tem uma oscilação que se afasta um pouco da vertical para ângulos pequenos, ou seja, valores de ângulos menores ou iguais a 10 graus, essa oscilação aqui ela ocorre praticamente em cima de uma linha reta, entre os pontos mais A, 0 e menos A. Então, nós podemos aproximar e dizer que o movimento pendular aqui é um MHS por ser unidimensional. 3. Pela lei da conservação da energia, embora a energia mecânica não varie,
as energias cinética e potencial sofrem variações? É claro que sim. Nós estamos vendo aqui nesse gráfico, né? Então veja, essa daqui é a quantidade da energia potencial elástica, enquanto que essa daqui, nesse mesmo lugar, é a quantidade da energia cinética. A soma das duas vai dar exatamente o valor da energia mecânica, que tem um valor constante. Ok? 4. Quando um corpo oscila periodicamente em linha reta, sob a ação de uma força resultante expressa pela lei de Hooke, ele está realizando um movimento harmônico simples. Isso é verdadeiro. Nós vimos que, para ocorrer o movimento harmônico simples, a força resultante tem que ser do tipo menos Kx. Ela tem que ser proporcional a um deslocamento. Então, é uma força típica elástica, e esse menos significa dizer que ela é restauradora, ela sempre procura trazer o objeto para a região central da oscilação. Ok? E nós vimos também que, apesar de chamarmos isso de força elástica, não é apenas um elástico, uma mola, que pode realizar um MHS. Nós podemos ter a força gravitacional agindo como se fosse uma mola. Okay? Nós chegamos a ver, inclusive, na aula teórica, que para um pêndulo oscilando, nós poderíamos imaginar que existe ali uma mola gravitacional invisível agindo, presa numa parede invisível aqui, né? Nós vimos até o K, a constante elástica dessa mola, que faz o pêndulo realizar o MHS. Então aqui seria a gravidade atuando de modo elástico, tá? Então, verdadeiro. E o último, no ponto de amplitude máxima, a velocidade do corpo é mínima e as energias cinética e potencial são máximas. Não, errado, né? Se no ponto de amplitude máxima a velocidade do corpo é mínima, isso é verdadeiro, a velocidade nas extremidades é zero, a energia cinética é zero e não máxima. Então, falso. Então, verdadeiro, 1, 2, 3 e 4. Letra E. Questão 2. Uma massa de 100 gramas está conectada a duas molas ideais, uma à sua direita e outra à esquerda. Inicialmente, nenhuma mola está distendida e cada uma é paralela ao eixo horizontal. A massa é deslocada horizontalmente em 10 centímetros a partir do ponto de equilíbrio e deixada oscilar. Considerando que a constante elástica de cada mola é 2 vezes 10 a terceira newton por metro e desprezando efeitos dissipativos, é correto afirmar que... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para compreender a resolução dessa questão é o desenho dela. Nós temos aqui o seguinte, olha. Duas paredes. E aí nós temos uma mola. De constante elástica K1. Aqui nós temos o corpo que está sendo posto para oscilar. E do outro lado, outra mola. De constante elástica K2. E aqui o corpo tem massa M. Ok? Vamos supor que aqui seja a posição 0. Então, a questão diz que alguém esticou 10 centímetros esse corpo para a direita. Então, ele veio até aqui. Quando ele for abandonado, é lógico que ele também vai ultrapassar o zero 10 centímetros para a esquerda. Porque o movimento tem simetria. Ok? Então, ele vai ficar oscilando entre os pontos menos A, 0 e mais A, realizando um movimento harmônico simples. Tudo bem? Então, primeiro, na letra A, ele diz assim, a amplitude da oscilação é 20 centímetros. Isso é falso. Dá para ver claramente aqui que a amplitude, então na letra A amplitude vale 10 centímetros. A amplitude é a distância do zero até a ponta da direita ou do zero até a ponta da esquerda, o módulo dessa distância. Tá bom? Para um deslocamento de 10 centímetros em relação à origem, a força total sobre a massa é nula. Isso é falso. Inclusive pode ser respondido teoricamente, nem precisa fazer a conta. Ok? Porque veja,
aqui nós tínhamos a posição das duas molas relaxadas. Quando você esticou, aliás, pegou este bloco e empurrou ele para a direita 10 centímetros, você esticou a mola K1 e comprimiu a mola K2. Então, a mola K2 está querendo empurrar o bloco para a esquerda e a mola K1 puxar o bloco para a esquerda. Então, tem energia elástica acumulada nas duas molas. Tem força elástica nas duas. Ok? Agora, quando você vê assim essas duas molas nessa composição, você tem que saber uma coisa. Elas estão associadas como? Então, nós já vimos que você pode ter associação de molas em série. Na associação de molas em série, você tem a mola K1 associada em série a uma mola K2. Nesse caso, nós vimos que o K equivalente pode ser calculado assim: 1 vezes o outro sobre 1 mais o outro. Ok? Pronto. Agora, quando você tem molas em série, o que é que acontece? Você amolece o sistema, porque a mola resultante vai ser mais mole do que a mais mole entre elas. Ok? Agora, em paralelo, o que acontece? Você tem a mola K1, a mola K2 e as duas presas a um corpo. Ok? Neste caso aqui, o K equivalente vai ser K1 mais K2. Ou seja, em molas em paralelo, você endurece o sistema. Tudo bem? Então, e essa associação daqui? É série ou paralelo? Aí você tem que se perguntar o seguinte: imagine que não existe K2. E aí você puxa essa massa M 10 centímetros para a direita. Você fez uma força para isso, certo? Pronto. Agora retorne. E agora acrescente a mola K2. E faça a mesma coisa. Você percebe que agora, com a mola K2 aqui, você vai ter que aplicar uma força maior para levar ela para os 10 centímetros. Colocando a mola K2, você endureceu mais o sistema. Endurecer mais o sistema, tornar a força elástica do sistema maior, significa associar molas em paralelo. Então, nesse caso, ele diz que as duas molas, K1, tem o mesmo valor de K2, que vale um K igual a 2 vezes 10 a terceira newtons por metro, e essas molas estão em paralelo. Cuidado para não cair nesse pensamento de ver as linhas colocadas em uma mesma horizontal e pensar que elas estão em série. Não. Quando as molas estão em série, não existe nada entre elas. Você conecta depois de uma mola diretamente outra. Aqui não está assim. Entre uma mola e outra tem uma massa, tem um corpo. Ok? Então, aqui nós temos uma associação em paralelo. Tudo bem? Então, o K equivalente vai ser o valor de K1 mais K2. Como os dois são iguais a K, vai ficar 2 vezes 10 a terceira mais 2 vezes 10 a terceira. Então, você vai ter aqui um sistema com uma constante de 4 vezes 10 a terceira newton por metro. E aí, esticando de 10 centímetros, a força elástica vai ser K vezes X. A força elástica vai ser 4 vezes 10 a terceira, vezes 10 centímetros, que nós já vamos converter aqui para 0,1 metro. Ok? Então, colocando aqui, ó, 0,1. Então, a força elástica aqui vai ser 4.000 dividido por 10, 400 newtons. Ok? Então, 400 newtons, ele está dizendo aí que é nula, né? Completamente falso. Mas nem precisava fazer a conta. Eu só fiz a conta para relembrar essa questão da associação. Tá bom? Então, aqui seria a comprovação da letra B, né? A comprovação de que está falso. Letra C. O sistema oscila com uma frequência de 100 Hz. Aí você tem que lembrar, no sistema massa-mola, o período é igual a 2π raiz de m sobre k. Então, a frequência,
que é o inverso do período, vai ser calculado assim, invertendo tudo isso aqui. Vai ficar 1 sobre 2π, raiz de k sobre m. Então, 1 sobre 2π, raiz de k, que é 4.000, né? 4 vezes 10 a terceira, sobre uma massa que é de 100 gramas, ou seja, 0,1 kg, cá em cima, ó. Então, 0,1. Lá em cima vai ficar a raiz de 40.000, então vai ficar 200 sobre 2π, ou seja, 100 sobre π Hz. A questão está dizendo que vale 100, então falso também. Letra D. A frequência angular do sistema é 100 radianos por segundo. A frequência angular ou pulsação é o ômega, que é igual a 2π vezes frequência, ou 2π sobre período. Então, esse ômega vai ser 2π vezes, a frequência já foi calculada, 100 sobre π no item anterior. Então, você corta aqui, ó, vai dar uma pulsação ou frequência angular de 200 radianos por segundo. Ele está dizendo aqui que é 100, então falso. É claro, então, que só sobrou a letra E como opção. A energia potencial máxima do sistema é 20 joules. Energia potencial máxima é a mesma coisa dizer de energia mecânica, que é K amplitude ao quadrado sobre 2. Então, o K a gente já viu que é 4 vezes 10 a terceira. A amplitude é 0,1 metro, que é 10 centímetros, né, ao quadrado sobre 2. Ok? Então, calculando essa energia potencial máxima, na energia potencial máxima, a energia cinética é zero. Por isso que a energia potencial máxima pode ser interpretada como a própria energia mecânica do sistema, né? Resolvendo essa conta aí, você acha realmente 20 joules. Então, letra E. Terceira questão. Considere uma massa M acoplada a uma mola de constante elástica K. Assuma que a massa oscila harmonicamente com uma frequência angular igual a raiz de K sobre M. Nesse sistema, a posição da massa é dada por x igual a seno de ômega t. E sua velocidade é v igual a ômega a cosseno de ômega t. A energia mecânica nesse sistema é dada por... Veja bem, nós estamos acostumados com equações projetadas na horizontal, não é isso? Então, nós fizemos ao longo do curso a projeção do movimento de uma bolinha que fazia movimento circular uniforme na horizontal. Fazendo isso, a bolinha oscilava entre os pontos 0, mais A e menos A, fazendo aqui, nessa linha reta, um MHS. Para uma oscilação assim, projetada na horizontal, nós encontramos as equações: posição, x, v, velocidade e alfa, aceleração. E aprendemos uma maneira de memorizar, não é? Todo mundo tem o A. Todo mundo tem o ômega, A0, A1 e A2. Começa com cosseno. Troca. E troca. E só o primeiro é positivo, então menos e menos. Agora, nós poderíamos também projetar esse movimento na vertical, problema nenhum. E aí, a projeção do movimento ficaria oscilando entre os pontos mais A, 0 e menos A. Aqui seria um MHS vertical. E como é que ficam as equações? Assim, ó, x, v e alfa, que é a aceleração. O método de memorizar é muito parecido. Todo mundo tem o A. Todo mundo tem o ômega A0, A1 e A2. Começa com seno. Troca e troca. Aqui embaixo nós falamos só o primeiro é positivo. E aqui em cima nós falamos só o último é negativo. Então,
nós temos aqui as equações do MHS. Se você considerar a projeção do MCU na horizontal. E as equações do MHS, se você considerar a projeção do MCU na vertical. Veja que ele está trazendo aqui equações de projeção na vertical. Ok? Então veja o x dele como é. Então, na verdade, esse x é x igual a seno de 0 mais ômega t. Ok? Porque lembre-se que nos dois casos, o θ é o mesmo. Θ é θ0 mais ômega t. Isso aí não muda, tanto na projeção horizontal quanto na vertical. Então, aqui no lugar de θ, seno de θ aqui dentro, né, é fase inicial mais ômega t. Tá bom? Como a fase inicial é 0, ele botou aqui só ômega t. Tudo bem? Mesma coisa, veja que a velocidade agora depende do cosseno. Olha lá, a velocidade dependendo do cosseno e sendo positiva. Então, isso aqui é um MHS na vertical, nada além disso. Pronto, então vamos para a nossa energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais da energia potencial. Então, a energia mecânica vai ser igual a m v² sobre 2. Qual é a equação da velocidade? V, não é isso? Então, fica tudo isso aqui, ó, ômega a cosseno de ômega t ao quadrado. Isso é v², mv² sobre 2. Mais energia potencial elástica, K, x² sobre 2. Quem é o x? O x é essa quantidade aqui, ó. Então, a seno de ômega t ao quadrado sobre 2. Ok? Então, é mv² sobre 2, kx² sobre 2. Então, na energia mecânica, o que é que nós podemos fazer aqui? Temos que fazer essa potência, né? Vai ficar m ômega ao quadrado, a quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t. Do outro lado, k, a quadrado, seno quadrado de ômega t. Como é sobre 2 e sobre 2, eu vou botar aqui tudo sobre 2. Tudo bem? Bom, agora nós temos como tirar aquela massa dali da frente. Como é que a gente pode fazer isso? É só olhar para cá, ó. Eleve os dois membros ao quadrado. Vai ficar ômega ao quadrado é igual a k sobre m. Então, quem é m? K sobre ômega ao quadrado. E onde é que está esse m incomodando lá na nossa equação? Aqui, ó. Então, a energia mecânica vai ser, quem é m? K sobre ômega ao quadrado, vezes ômega ao quadrado, a quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, mais k, a quadrado, seno ao quadrado de ômega t. Ok? Tudo isso aqui sobre 2. Veja que ômega ao quadrado corta com ômega ao quadrado. E agora, quem é que você pode colocar em evidência? O termo k² quadrado. Não é? O termo k² quadrado, ele está aqui e aqui. Então, k² quadrado, que vai multiplicar quem? Cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t. Ok? Tudo isso sobre 2. E aí nós temos que lembrar lá da relação trigonométrica fundamental que toda vez que você soma cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de uma mesma coisa, essa quantidade toda aqui vale quanto? Vale 1. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ vale 1. Não é? Relação trigonométrica fundamental. Então, finalmente, você fica com energia mecânica igual a K amplitude ao quadrado sobre 2. Outra maneira de demonstrar, né?
já tínhamos visto isso na teoria, ok? E a última questão das de sala, e aí encerrando este vídeo. Seja um sistema massa-mola representado pela figura, que está aí. O gráfico a seguir representa a posição da massa em função do tempo. Com base nesse gráfico, afirma-se que a velocidade e a força no instante indicado pela linha tracejada são respectivamente. Então, o instante é esse aqui, ó, instante t da linha tracejada. Veja que nesse instante o corpo está aqui, ou seja, ele está na posição negativa da amplitude. Ok? Se fosse um sistema massa-mola, aliás, o sistema massa-mola está representado aqui em cima, significa dizer que esse bloco está aqui, nesse instante t. É isso que o gráfico está representando. Então, nesse caso, você vai ter a mola ao máximo comprimida. Ou seja, a força elástica que vai estar agindo aí, vai estar tentando empurrar o corpo para o centro. A força elástica está apontando para a direita, que é o lado positivo da oscilação. Ok? Então a força ela é positiva. Tudo bem? E a velocidade é nula, porque nas extremidades a velocidade é igual a zero aqui e aqui. E a velocidade é máxima no centro. Então ele pergunta o seguinte, com base no gráfico, primeiro ele quer saber da velocidade. A velocidade é zero, então nula. E a força? A força está apontando para a direita. A força aponta para a direita. Então letra D. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente continua com as atividades propostas. Obrigado e até a próxima.